Bom, me chamo Ítalo e vou apresentar uma pesquisa sobre pigmentos híbridos, origem, avanços e aplicações em obras de arte. É um trabalho orientado pela professora Fabícia de Castro Silva. Introduzindo um pouco sobre o tema, sabemos que ao longo do desenvolvimento da civilização, a utilização de materiais híbridos ganhou um espaço e tornou-se importante no cenário mundial. As pesquisas dentro desse tema, elas cresceram significativamente e os materiais híbridos, orgânicos e inorgânicos, eles são bastante citados no meio científico e acabam proporcionando diversas propriedades dos materiais ao qual são agregados. Ao conseguir combinar diferentes materiais para formar um híbrido orgânico e inorgânico, as suas propriedades elas também são combinadas e isso acaba gerando materiais capazes de possuir uma melhor propriedade mecânica, química e estabilidade, como, por exemplo, a utilizar pigmentos para obras de arte. Através da combinação de elementos orgânicos e argila, consegue-se a melhora na cor dos pigmentos, na estabilidade e até mesmo a redução de alguns custos. Portanto, essa pesquisa ela tem como objetivo apresentar um breve histórico sobre a origem, vantagens e aplicações dos pigmentos híbridos, bem como discutir sobre o seu uso em obras de arte. O primeiro tópico abordado na pesquisa são os pigmentos naturais e os pigmentos artificiais. Os pigmentos naturais eles são encontrados geralmente em sementes, raízes e plantas e possuem em sua estrutura ligações simples, alternadas e duplas. Esses pigmentos eles são responsáveis pela cor dos materiais e são muito utilizados na busca por alternativas, na substituição dos corantes sintéticos, pelo fato deles serem ecologicamente corretos e também são fontes renováveis. Desse modo, é comum utilizar híbridos para atuar na melhora da estabilidade desses pigmentos naturais. Em contrapartida, as mudanças que ocorreram nos processos de produção acabou levando à utilização de corantes sintéticos em substituição aos naturais. Eles são muito comuns no cenário alimentício, pelo fato de eles serem responsáveis pelas cores e tonalidades dos alimentos. Esses pigmentos artificiais eles são aplicados geralmente em gelatinas, bebidas e iogurtes. O outro tópico abordado na pesquisa foram os pigmentos híbridos. Pigmentos híbridos eles não são aplicados com grande demanda somente no mercado de tintas, como se pensa. As suas aplicações elas vêm crescendo em massa nos últimos anos e incluem o mercado de cosméticos, plásticos, até mesmo de construção. O mercado de revestimentos decorativos é também um mercado que vem crescendo cada vez mais. Os pigmentos híbridos constituídos por minerais de argila, eles apresentam uma boa adesão de nanopartículas. Isso é responsável por melhorar aplicações como tonalidade e até mesmo a dispersão de compostos. O Maya Blue, ele chama a atenção em meio a todos os pigmentos científicos híbridos pelo fato dele possuir uma estabilidade incomum, além de sua cor não desbotar com o tempo. Uma outra vantagem da incorporação de pigmentos híbridos é a melhora no alongamento e até mesmo uma melhora na resistência à atração de alguns materiais. O outro tópico abordado na pesquisa foi o uso de argilas em pigmentos e obras de arte. Então, tem sido realizados diversos estudos voltados para a análise da situação de obras e pinturas que, com o decorrer do tempo, tendem a sofrer os resultados de agentes externos que acabam afetando suas características. Assim, a busca sobre pigmentos e obras ela tem aumentado significativamente. Isso se deve ao melhor acesso aos equipamentos de estudo científico e também ao aperfeiçoamento de técnicas e métodos usados na identificação das obras. As pesquisas realizadas elas têm como foco estabelecer a relação e a existência de alguns componentes presentes nessas tintas. O pigmento, algum extensor e um aglutinante, que ele é o responsável pela aderência da tinta. O papel dos cientistas ele é fundamental, de modo a ajudar os restauradores a entender como que ocorrem os mecanismos responsáveis por degradar as obras de arte e mostrar como que ocorre essa reação entre o óleo e os pigmentos presentes nas obras. Como o acesso às obras de arte ele é muitas vezes restrito e limitado, então é necessário recorrer a técnicas de análise não invasivas. Algumas pesquisas citam que pintores como Caravaggio chegou a utilizar no fundo de algumas de suas pinturas cores de fundo, no qual estudos apontam ter em sua composição pigmentos de argila.
Outro tópico abordado na pesquisa foi a fotoestabilização de corantes híbridos. Como grande parte dos estudos discorrem sobre a dificuldade de atuar na estabilidade de corantes, a alternativa que vem sendo utilizada é agregar os pigmentos híbridos orgânicos e inorgânicos com o objetivo de estabilizar esses materiais. Buscando aumentar a fotoestabilidade e até mesmo a resistência química de pigmento, os estudos eles vêm aplicando camadas de poliorganosilano e vêm sendo utilizadas para revestir a superfície de pigmentos híbridos. Durante a avaliação de pigmentos, um importante fator a ser considerado é a fotoestabilidade, visto que analisa-se o seu potencial de exposição à luz visível. Dessa forma, consegue-se simular como que esses pigmentos reagiriam ao serem expostos a luzes durante determinados períodos de tempo. Diante desses testes, é possível notar alterações nos pigmentos, mudanças de cor e até mesmo modificações no seu matiz. Os pigmentos Lake baseados em argila, eles mostram-se como promissores, visto que as argilas elas atuam na estabilidade desses pigmentos e também são encontradas facilmente na natureza. A pilarização dessa argila, ela acaba atuando diretamente na fotoestabilidade desses pigmentos. Por isso esses pigmentos Lake são bastante utilizados. Diante da pesquisa realizada, foi possível identificar o interesse da comunidade científica pela caracterização, monitoramento e pela conservação de obras de arte, ele tem aumentado nas últimas décadas. Desse modo, compreender a natureza de materiais, os estados de conservação, as causas de degradação ou o desenvolvimento de novos métodos de preparação que visam prolongar o tempo de vida dos materiais e reduzir alterações nas obras, ainda são desafios a serem superados. Aqui são algumas referências utilizadas para a pesquisa e obrigado.